Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologia e Fé. Eu sou o missionário Ricardo Salles, membro da Igreja Batista Regular, aqui do Ceará. E hoje a gente vai fazer um vídeo sobre algumas, ato apologético, né? Um vídeo apologético sobre a Igreja Católica, né? A gente tem visto aí nas últimas semanas o pastor, que se denomina pastor, né? Evangélico, fazendo algumas críticas, né? Alguns ataques à Igreja evangélica, a igreja protestante, afirmando que a igreja católica é a igreja una, porque ela guardou realmente os lugares de Israel, enfim. A gente já fez 2 vídeos aqui anteriores, né, refutando alguns desconhecimentos bíblicos e teológicos desse pastor, né. Por isso que é importante a gente não só se aprofundar na palavra, mas se fazer um curso, alguma faculdade, né, algum seminário teológico, tá certo? E o primeiro erro foi, eu fiz alguns apontamentos aqui. Ele diz que a Igreja Católica é a igreja mais antiga, diz que tem 21 séculos. A história mostra, né, que a Igreja Católica nasceu somente em 325 anos depois de Cristo, no Concílio de Nicéia. Não foi assim que Cristo morreu, né? Naquele tempo não se havia nem denominações naquele tempo. Não se tinha notícia dessa palavra cristianismo, né? As pessoas foram chamadas de cristãos, né, porque eram discípulos de Cristo. Então, surgiu no Concílio de Nicéia 325 anos depois de Cristo. Aí o Anderson disse que a Igreja Católica tem 21 séculos. Quem é a filha para criticar a mãe? Entendeu? Agora, se a mãe é corrupta, se a mãe é uma pessoa totalmente deplorável, mergulhada no pecado, e a filha é santa, detém a verdade, por que não a gente acreditar mais na filha do que uma mãe? Entendeu? Então essa analogia que ele fez não tem nada a ver, tá certo? Então surgiu no Concílio de Nicéia, promovido por Constantino, que era politeísta, era um imperador, né, romano, que ele teve somente uma revelação, né, em sonho lá, e ele só se converteu no seu leito de morte, né? Ela recebeu este nome em 381 com o imperador Teodósio. Não foi assim de repente, houve um processo, né, 325 no Concílio de Nicéia, mas somente em 381 com o imperador Teodósio. Conclusão, irmãos, que a gente pode fazer: a Igreja Católica não é a igreja mais antiga. A Bíblia responde que o início da igreja cristã foi 300 anos antes em Jerusalém, não em Roma, né? Paulo escreve a igreja de Coríntios, a igreja de Tessalônica, a igreja que estava lá em Éfeso, na Galácia, e em Colosso. Entendeu? Então a Igreja Católica não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira, não foi a quarta, como a gente já viu isso. Então um erro infantil, básico, é afirmar que a Igreja Católica é a igreja mais antiga, né? A gente vai ver aí que somente 380 anos depois de Cristo, né, com o imperador Teodósio, sendo feito no Concílio de Nicéia em 325. Sobre a tradição ter o mesmo peso das Escrituras Sagradas, irmãos. Então isso é uma blasfêmia. Ou seja, na Igreja Católica, a Bíblia, né, a Bíblia que nós tanto prezamos, vou pegar a minha aqui, eu tenho a Bíblia da fé, da Nova Reforma, né? Então, para a Igreja Católica, a Bíblia tem menos valor do que a tradição, do que o magistério católico. Então, o que o Papa disser, como ele disse agora, o Papa Leão XIV, ele afirmou que Maria não é corredentora na salvação. E os católicos, né, por defender há séculos, né, ter crescido nesse meio, eles ficaram muito indignados com essa. Mas se o Papa é infalível, para a Igreja Católica, o Papa é infalível. Aí nesse caso ele falhou, que é um descendente, né, a continuação da Igreja de Cristo. Então o Papa falhou nessa afirmação. Por quê? Porque não convinha para suas ideologias, para sua doutrina. Ou seja, o solo Cristo. Então a Igreja Católica já desmistificou. Falta só a Escritura, somente a glória a Deus, somente a fé, somente a graça. Né? Para a Igreja Católica não é somente a graça. Você tem que crer em outros santos. Não é somente pela fé. Você tem que crer em outras coisas também, em imagens, em fazer penitências. Não é só o Cristo. Você tem que crer também na Igreja Católica Romana, senão você não pertence ao reino dos céus. Então, esse segundo ponto sobre a tradição ser o mesmo
ter o mesmo peso, né, que a Escritura Sagrada. É por isso que muitos deles nem lê a palavra de Deus. Por quê? Porque o que o padre diz ali, que vem lá do Vaticano, lá de cima, é o que vale. A história mostra que em 1546 a Igreja Católica colocou a tradição eclesiástica em pé de igualdade com as Escrituras. Por diversos fatores, dificultou a livre leitura. Primeiramente, os peregrinos não tinham acesso, até por ser analfabeto, né? Muitos ficaram com dificuldade de ter acesso à palavra de Deus. Muitos fatores dificultaram, e esse foi um dos piores. Muitos ficaram sem conhecer a palavra de Deus por séculos. Deste modo, milhares de pessoas nasceram, viveram e morreram sem conhecer o plano da redenção humana. Então, muitas pessoas morreram, mergulhadas na superstição, sem terem conhecido o plano de salvação. E Jesus condenou duramente tal prática, né? Em Deuteronômio 4:2 diz: nada acrescentarás à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Então, a palavra de Deus proíbe, evidentemente, que você altere e modifique, né, a palavra do Senhor. Em Isaías 8:20 diz: a lei do testemunho, a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: toda escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, muitos católicos morreram, e até hoje morrem, né, por não conhecer a Bíblia. Hoje em dia, temos as redes sociais, temos acesso a mais materiais, né? Então, muitos deles têm a Bíblia traduzida, né, para o português, né, mas muitos não praticam isso aqui, a leitura, a meditação. Não se aprofunda, porque ele lê uma coisa aqui e vai na sua igreja, na sua paróquia, e o padre diz outra coisa totalmente diferente. Vamos se ajoelhar diante dos santos, vamos fazer penitência, vamos fazer votos aqui, vamos rezar 30 Pai Nosso e 50 Ave Maria para perdoar os nossos pecados, sendo que somente Deus, somente o sangue de Cristo tem o poder para lavar os nossos pecados. Então, esse é um ponto que a gente tem que observar na Igreja Católica. Outro ponto é sobre os livros, né, acrescentados, chamados livros apócrifos, né? Os livros apócrifos foram colocados a mais na Bíblia Católica. Então, essa Bíblia que eu tenho aqui não é igual à Bíblia Católica. O meu livro tem, a Bíblia normal tem o cano fechado, tem 66 livros, né? E a Igreja Católica tem livros a mais, cerca de 72 livros, salvo engano, tá? Então, primeiramente, o chamado livro apócrifo foram acrescentados à Bíblia pela Igreja Católica em 8 de abril de 1546 no Concílio de Trento. Então, trata-se do livro de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, a Epístola de Jeremias, 1º e 2º Macabeus e acréscimos feitos a Esté e a Daniel, né? Wayne Grudem alista 4 fatores que comprovam que você não pode aceitá-los como palavra de Deus. A gente não tem como você, um cristão, um evangélico, ter a Bíblia católica. Não tem como. Pode ser sim para pesquisar, para historiar, para ver as incongruências, tá? Então, primeiro, eles não atribuem a si inspiração divina. Não atribuem. São livros históricos, são livros feitos com base como se fosse um livro de história que eu tenho aqui na minha prateleira. Tem vários livros de história aqui. Pode conter erro? Pode. Entendeu? Segundo ponto, não foram consideradas a palavra de Deus pelo povo judeu, né? Que foi o povo judeu ali que teve mais próximo, e justamente esse povo judeu que guardou os lugares, preserva até hoje também, né? Os lugares onde Jesus passou, né? Terceiro, não foram considerados como escritura por Jesus nem pelo escritor do Novo Testamento, ou seja, não tem nenhum link, nenhuma referência de um livro do cano, né, com esses demais livros aqui. Tobias, 1º e 2º Macabeus, Judite, não tem nenhum link. É como se fosse o livro de Mormons. Não tem essas referências cruzadas, né, do Antigo e do Novo Testamento. Então não são considerados como escritura por Jesus nem pelos escritores do Novo Testamento. Quarto, contém ensinos incoerentes com o restante da Bíblia. Ou seja, ensinos incoerentes com que a palavra realmente foi ensinada aqui para nós, né? Não tem erros absurdos. Primeiro, Judite e Tobias contém erros históricos, cronológicos e geográficos. Como é que a gente pode crer que esses livros foram inspirados por Deus se tem erros cronológicos e geográficos? Na Bíblia normal, na nossa Bíblia aqui, não tem erro nenhum.
cientistas, historiadores, ateus já pesquisaram, não tem nenhuma incoerência. Outro, Sabedoria de Salomão, ensina que a criação do mundo é a partir da matéria pré-existente. Se você é católico, pegue aí o livro de Sabedoria de Salomão, capítulo 11, versículo 17. Vai ensinar que a criação do mundo é a partir da matéria pré-existente, não é criação divina. Então, que é um erro absurdo, né? O livro de Eclesiastes ensina que esmolas trazem expiação do pecado, capítulo 3, versículo 30. Ou seja, não é o sangue de Cristo, sim as boas obras. O que é totalmente contrário à palavra de Deus que Cristo ensina. Baruque diz que Deus ouve as orações dos mortos, capítulo 3, versículo 4. Eu não vou trazer todos esses textos aqui, porque eu não tenho uma Bíblia católica, e para a gente não ouvir não ficar muito longo. Primeiro Macabeus contém erros históricos e geográficos. Segundo Macabeus, no capítulo 15, versículo 38 e 39, o escritor pede desculpa pelos erros. Como poderiam ser os livros inspirados por Deus se foram escritos em grego, uma vez que o Antigo Testamento está em hebraico e aramaico? Não tem como. Prova que estes livros foram escritos após o Antigo Testamento. Então, ele pede desculpa pelos erros. Judite, o livro de Judite, foi escrito em grego e situa a história na Babilônia, 626 a 668 a.C. Mas como poderia ser verdade se neste momento nem há notícia de propagação dos gregos? Então não tem. Olha as incoerências que a Igreja Católica vem manifestando, né, através das suas doutrinas, da sua tradição ao longo dos séculos, né? Não tem como. Então é incoerente. Desculpa. E agora eu vou listar aqui sobre a paganização da doutrina. A paganização da doutrina católica ocorreu durante os séculos. Foram acrescentadas diversas práticas condenadas pela Bíblia. E aqui eu vou fazer uma listagem, algumas, né, de algumas delas que são as principais da doutrina católica. Eu convivi com irmãos, com irmã, com minha mãe, com vizinhos católicos, né? Vocês sabem aí, renovação e tudo. A gente tinha esse acesso, né? Primeiro, ano 33 a 196 depois de Cristo. A igreja não aceitou nenhuma doutrina antibíblica. Ok. 320. Iniciou-se o uso de velas. O uso de velas foi aceito em 320. 400. Orações pelos mortos, sinal da cruz feito no ar. 431. Maria proclamada Mãe de Deus. 593. O dogma do purgatório começa a ser ensinado, ou seja, são doutrinas que vai sendo acrescentadas, né, heresias. No ano 600 depois de Cristo, o latim passa a ser usado como língua oficial na missa, ou seja, latim. Se os peregrinos, se os católicos ali não soubessem latim, o padre lá tanto faz, rezava lá a missa e pronto, acabou. Entendeu? Quem entendeu e quem não entendeu ia embora para casa sem ser edificado. 609 começou o histórico do pecado, do papado, né? Então o papado começa no ano 600 depois de Cristo. 789, início do culto de imagem das relíquias. Veja aí que o paganismo foi entrando sorrateiramente, né? 819, festa da Assunção de Maria passa a ser observada. 880, canonização dos santos. 998, estabelecimento de dia de finados. 998, quaresma. No ano 1000, cano da missa. 1074, proíbe o casamento para o sacerdote. O celibatário é instituído, celibatário. Então proíbe que não pode, padre não pode casar-se. Mesmo que ele tenha fervor, mesmo que ele tenha desejo por uma mulher, ele tem que renunciar para a obra do Senhor. Então isso é uma obrigação, não uma escolha, né? No ano 1100 introduz na igreja o culto dos anjos. E triste, né? 1115 a confissão é transformada em artigo de fé. 1160 estabelecidos os sete sacramentos. 1186 o Concílio de Verona estabelece a Santa Inquisição, que foi a perseguição, né, daquelas pessoas que eram contrárias à Igreja Católica. Em 1190 estabelecida a venda de indulgências, né, que os padres lá vendiam indulgências, que era um papel que os fiéis compravam, né, depositavam lá uma moeda, né, naquele tempo não tinha dinheiro de papel, depositava uma moeda de prata, uma moeda equivalente lá, e quando aquela moeda soasse o som no cofre, a alma do ente querido lá, né, era liberta do purgatório, né, ou do inferno, sei lá. Então a venda de indulgência foi uma das causas principais da reforma feita por Martinho Lutero, né, quando ele viu aquelas pessoas lá subindo de joelhos, se matando, se mutilando, comprando a fé, comprando o poder de Deus, ele se indignou.
Por isso não é reforma. Ele queria reformar a Igreja Católica, porque não tinha denominações naquele tempo. Não tinha denominação presbiteriana, batista, assembleia congregacional, metodista, anglicana, não tinha. Então ele quis fazer uma reforma dentro da Igreja Católica. Só que é impossível você fazer uma reforma com pessoas com mente cauterizada, com mente engessada, né, visando somente aqueles benefícios que traz a si próprio. Então a Igreja Católica é como fosse o neopentecostalismo hoje. Arrecadava muito através dessas indulgências aqui, né? Então foi um absurdo nesse tempo. Então Martinho Lutero foi usado pelo Santo Espírito de Deus para promover a reforma protestante, né? Então em 1190 foi estabelecida a venda de indulgência. 1215 a transubstanciação é transformada em artigo de fé. Então para os católicos a hóstia se transforma literalmente no corpo de Cristo. E o vinho transforma-se no sangue, mas só que os peregrinos católicos não têm acesso ao vinho, somente o padre. Eu não sei, não entendo como é isso. Mas vamos voltar para a transubstanciação. É a hóstia que é transformada literalmente no corpo de Cristo. Eles acreditam que por mágica, quando a hóstia é colocada na boca, eles transformam na carne de Cristo. Ou seja, nós nos tornamos canibalistas nesse caso. E se para desmistificar isso aí, para desmentir, era só levar a hóstia, né, quando entra na boca, na face da pessoa, levar para uma clínica de análise e ver se aquela hóstia se transformou realmente em carne. Será que fez uma mudança, uma reação química ali, biológica, para transformar a hóstia, que é feito de fermento, cevada, de cereal, né? Enfim, trigo. Será que esse material se transformou em sangue? Isso é uma heresia. Cristo disse: fazer isso em memória de mim. Cristo não estava com o seu corpo ali, estava dizendo que aquilo representava o seu corpo, não que aquilo se transformaria realmente em carne. É um absurdo isso. A transubstanciação é uma das coisas mais que causa mais indignação quando eu era católico. Como é que eu tinha que crer que aquilo ali se transformava em sangue e na carne de Cristo. Isso é um absurdo, né? Então, em 1215, a transubstanciação. 1220, a adoração à história, a hóstia, né? 1226, introduz a elevação da hóstia. 1229, proíbe-se aos leigos a leitura da Bíblia. Olha aí, 1229 proíbe a leitura da palavra de Deus. Tem uma denominação hoje, evangélica, que diz que a gente não pode estudar porque a letra mata. A Congregação Cristã no Brasil, ela proíbe a leitura dos seus membros em casa. Olha só que paganismo, que absurdo, né? Pelo menos a Igreja Católica aqui estava na época medieval, mas hoje que nós temos o Evangelho, temos a nossa Bíblia aqui nas nossas mãos, como é que uma liderança, que digamos assim, uma igreja evangélica no seu regimento lá, proíbe os seus membros de lerem aqui a palavra do Senhor? Não tem lógica isso. 1264, festa do Sagrado Coração, né? Enfim, tem tantas coisas aqui. Em 1870, infalibilidade papal, o que eu acabei de falar, ou seja, o Papa é infalível. O que ele diz está acima da Bíblia e os fiéis têm que aceitar. No caso de Leão XIV, diz que Maria não é corredentora. Muitos católicos não aceitaram e não aceitam até hoje. Lá no Crato foi feita uma estátua maior do que a do Padre Cícero, né, representando Nossa Senhora. Estão lá 40 mil pessoas na sua inauguração. Isso foi antes a construção, se deu antes. Mas pelo respeito, se a Igreja Católica acreditasse mesmo que o Papa é infalível, eles tinham imediatamente mandado derrubar aquilo ali, mesmo sendo um projeto, tendo gasto um dinheiro público ali, né? Mas o que é melhor, agradar os homens ou agradar a Deus? Lá em Atos, capítulo 10, é melhor agradar a Deus, obedecer a Deus, do que a homens. Então, 1870, né, recente agora, a infalibilidade papal. 1950, a Assunção de Maria, né? Enfim, tantas heresias que o catolicismo propaga, e hoje muitas pessoas são ludibriadas pela tradição. Muitas pessoas conhecem até a verdade. Lá no Salmo 115 fala das estátuas, das relíquias, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem pés, mas não andam. Todos são condenáveis, né? Aqueles que fazem ou acreditam. Então, assim, quando eu li esse texto também lá em Salmos, né, que fala sobre os ídolos, nós não idolatramos, nós veneramos os santos.
Ah, você não tem uma foto da sua mãe, do seu filho na carteira? Sim, mas eu não me ajoelho diante do meu filho, da foto do meu filho. Eu não me ajoelho diante da foto da minha mãe. Eu não faço orações à minha mãe. Eu não boto ela num pedestal aqui. Eu boto só como lembrança, não como veneração. Eu não venero a minha mãe, que já partiu. Eu não venero ninguém que eu admiro, que já partiu, por causa que eu tenho uma foto em casa, uma lembrança. Não tem lógica isso. Então, é outra heresia grande, né, que eles falam que Maria era sem pecado. Ele viveu sem pecado. A Bíblia responde que apenas Jesus não cometeu pecado algum. Está lá em Hebreus 9:8. Em Lucas capítulo 1, no 46 ao 47 também fala sobre isso. Maria declarou-se pecadora como qualquer outra pessoa. Ao apresentar Jesus no templo, ela mesma se incluiu no sacrifício de um par de pombas pelo seu pecado. Vamos ler Lucas capítulo 2, versículo 22. O que é que fala essa passagem? Lucas 2, capítulo 2, versículo 22 ao 24. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus, não a palavra de homens. Jesus é apresentado no templo. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo de purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram para Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor, para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então, o que Maria fez aqui foi o quê? Foi pedir pecadora. Ela se apresentou como pecadora. Ela se incluiu nesse sacrifício. E o 25 diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, o que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Então, no versículo 22 e 24, a 22 a 24, no capítulo 2 de Lucas, Maria se inclui no sacrifício, se autodeclarando pecadora. Ela coabitou com José depois do nascimento de Cristo. A palavra de Deus diz que José não a conheceu até o nascimento do menino. E nesse tempo não a conheceu, nem se vê a mulher sem vestes, porque isso traria algum desejo. Então não a conheceu, não teve nenhuma relação, a não ser de carinho e afeto, né, algum afago ali, entendeu? Então assim, essas são as principais heresias da doutrina católica, né? Nós listamos aqui umas 4 ou 5, né, e vários pontos aqui, mas tem muito mais a ser estudado e a ser esclarecido para que nós nos protejamos dessa igreja que aqui a gente não faz ataque a pessoas, e sim a ideias. Então a gente não pode considerar pessoas católicas que adoram imagem como irmãos. Não podemos, porque isso fere o princípio cristão. Não tem como eu chamar de irmão alguém que venera ídolos pagãos. Se eu disser que ele é meu irmão, então eu estou me igualando a ele. Então eu tô dizendo que eu sou igual a ele. Nós podemos até chamar de irmão com uma questão de respeito. Né? Meu irmão, mas o certo não é chamar meu irmão espiritualmente. Né? Olá, bom dia, meu irmão, com o Pai do Senhor. Né? Infelizmente, essas pessoas ainda não foram regeneradas, não foram alcançadas pela graça de Deus. Né? Tudo tem um momento certo. Tem um dia certo, a hora certa para tudo. Ore por essas pessoas. Você tem uma família católica, ore, você sabe com essa verdade. Fale em amor, né? Fale com amor, fale com graça, com piedade, porque outra hora a gente estava nesse meio também. Outra hora eu estava também nesse meio. Já pertencia a uma seita neopentecostal, e eu sei o quão era difícil quando evangélicos realmente, né, vinham apresentar a graça do Senhor. Eu, sendo evangélico, numa igreja neopentecostal, que é a mais famosa do Brasil, a IURD, passei 10 anos lá, e eu sei quão é difícil a gente sair por causa da tradição, por causa do ambiente, por causa digamos, do meio, né? A gente acaba se acostumando e tendo não olhar aquelas tapas que os jumentos, os burrinhos usam, né? A gente acaba olhando só para frente, não olha para as direções laterais. Eu sei quando era difícil de ouvir pessoas realmente com uma boa intenção. Então, que nós possamos orar por essas pessoas,
e esperar no tempo de Deus, não no nosso, que elas sejam transformadas pelo Evangelho, que é a única salvação, é o caminho, a verdade e a vida, é Jesus Cristo. Então espero que você tenha gostado do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva aí, comente o que você achou. Se você quiser colocar alguma coisa aí que você acha que é errado também na Igreja Católica, acrescente aí. A gente vai fazer um outro vídeo falando de outras seitas também, tá certo? Aqui é um canal teológico e apologético, né? E a gente vai fazer mais vídeos a respeito desses temas. A gente vai fazer um próximo vídeo falando sobre o sono da alma, que é um tema bem delicado, que é propagado também pelas seitas, né? As seitas neopentecostais e as seitas em geral, né? Como Testemunho de Jeová, como Adventismo. A congregação cristã no Brasil acredita que quando a pessoa morre, a alma fica descansando. Então a gente vai fazer um vídeo a respeito disso aqui para trazer mais esclarecimento para você não ser ludibriado por falsas religiões e um falso evangelho. Que Deus te abençoe e que você tenha fé. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.